Outros 5 ministros, mas por enquanto, Renata, não tem previsão de quando o tribunal vai tomar uma decisão sobre esse assunto. A gente está aqui aguardando. Letícia, obrigada pelas tuas informações aí ao vivo de Brasília. Como a Letícia mencionou, além da aprovação do Congresso Nacional, o governo do estado também precisa aprovar medidas de ajuste fiscal e a privatização da SEDAI na Assembleia Legislativa do Rio, e essa tarefa não é fácil. Desde o agravamento da crise em 2015, o estado já anunciou uma série de medidas, mas boa parte delas naufragou. No fim do primeiro ano de mandato, em dezembro de 2015, Luiz Fernando Pezão tentou extinguir 6 fundações estaduais, além da Suderge. Queria economizar cerca de 88 milhões de reais, mas o projeto foi barrado pela Assembleia Legislativa. Rejeitados, vai ao arquivo. E ao longo do ano passado, a cena se repetiu várias vezes. Foram muitas as derrotas do governo na Alerj. Em fevereiro, o governador foi pedir apoio na abertura do ano legislativo para um pacote de ajuste fiscal. Segundo o governador, as medidas trariam uma economia de mais de 13 bilhões por ano. É necessária uma mudança estrutural que possa, a médio e longo prazo, equilibrar e reduzir as distorções financeiras do Estado. O principal ponto da proposta era aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para o mesmo percentual proposto agora, de 14%. Mas um mês depois, prevendo a derrota, o governador retirou o projeto da Assembleia. O presidente da Alerj chegou a fazer críticas à capacidade do governo de enfrentar a crise. Não tem nada, já teve outras declarações, né? E a gente sempre tem um convívio muito bom e pró-eficiente. Não tem crise, não tem racha. O que é preciso é ter chefe de executivo. E até agora nós não temos tido. Em junho, com Francisco Dornelles à frente do governo, veio mais um pacote. Dessa vez, a previsão de corte era em torno de R$1 bilhão. O governo suspendeu os programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, cortou 5 secretarias de governo e propôs a redução de 30% nos gastos das pastas, com exceção da saúde, educação, segurança e administração penitenciária. O pacote determinou ainda a venda de 10 imóveis do estado, entre eles a Ilha de Brocoió, mas até agora nada foi vendido. Na época, Dornelles chegou a comentar a possibilidade de venda da SEDAI, uma proposta que enfrentava resistência do governador Pezão, que estava em licença médica. Não existe decisão sobre privatização da SEDAI. O que eu falei é que ninguém pode impedir a discussão de qualquer tema. No Estado democrático, numa administração aberta, se discute todos os temas, a profundidade e as modificações que se quer fazer, e a decisão final é do governador. No início de outubro, mais um decreto foi publicado quando o Estado ultrapassou o limite de endividamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A principal medida foi a suspensão de novos empenhos por pelo menos 30 dias. Também ficou proibido o preenchimento de cargos comissionados vagos e a tomada de novos empréstimos. E no dia 1º de novembro, a Assembleia Legislativa aprovou o estado de calamidade pública no âmbito financeiro. Estava aberto o caminho para anúncio, 3 dias depois, do plano que foi apelidado pelos servidores de pacote de maldades. Por decreto, o governo reduziu para 12 o número de secretarias e, entre outras medidas, fixou um prazo para o fim do aluguel social. Outras 22 medidas foram enviadas para a Alerj. Entre elas, novamente, apareceu o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores para 14% e ainda estava prevista a cobrança de uma alíquota extraordinária por 16 meses. Se aprovadas, os servidores pagariam 30% dos salários. O governo esperava uma folga de quase 28 bilhões de reais. As medidas são medidas duras, ninguém aqui está satisfeito. São medidas que mostram um horizonte de que nós podemos atravessar essa turbulência, essa queda que nós tivemos do nosso PIB, das nossas receitas, principalmente das nossas receitas aqui no estado do Rio de Janeiro. Os servidores foram para a porta da Assembleia protestar. Houve confronto e até invasão do Palácio Tiradentes. O ano legislativo terminou com 14 dos 22 projetos de lei devolvidos ou retirados de pauta, entre eles os que tratavam da reforma previdenciária.
O projeto, que criaria a alíquota extraordinária, foi o primeiro a ser devolvido. Não vamos apreciar isso. O que nós vamos apreciar é de 11% para 14%. Só que esse projeto também ficou para esse ano. Outro foi rejeitado em votação, o que acabaria com os programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. E os deputados ainda aprovaram um decreto legislativo que derrubou o decreto do Executivo e manteve o pagamento do aluguel social. Só 7 medidas foram aprovadas, entre elas o aumento do ICMS para vários produtos e serviços e as mudanças no bilhete único intermunicipal com o aumento da tarifa e o corte do benefício para quem ganha mais de R$ 3.000 por mês. Em fevereiro do ano que vem, espero que haja consenso na casa para que possamos votar. Essa questão previdenciária eu considero a mais importante, porque ela é uma exigência da Lei de Recuperação Fiscal. Na verdade, tiveram muitas matérias que talvez nem devessem ter vindo, tá entendendo? E talvez tenha dado essa sensação de derrota porque encaminhou errado essas matérias. E uma das medidas que a gente mostrou na reportagem também caiu. Só 2 secretarias deixam de existir. Quem abre a página da Junta Comercial na internet é apresentado à Secretaria de Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento do Interior. Uma pasta que teve uma breve existência e só no papel. Ela fazia parte deste decreto de novembro do ano passado, como parte de uma das medidas apresentadas pelo governo do estado para acabar com a crise. O decreto informava que, de 20, o número de secretarias cairia para 12, com a unificação e extinção de pastas. Mas como o RJTV revelou ontem, a medida crise e um estudo que revelou que algumas fusões comprometeriam a qualidade dos serviços. Na prática, só 2 secretarias foram extintas. A de Planejamento, que foi incorporada à Fazenda, e a partir de amanhã, a de Desenvolvimento Econômico, que vai se juntar à pasta da Casa Civil. Nos últimos dias, 2 deputados que foram eleitos em 2014 deixaram a Assembleia Legislativa e foram nomeados secretários. Tiago Pampolha, do PDT, será o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, em substituição a Marco Antônio Cabral, que retornou à Câmara dos Deputados. Pedro Fernandes, do PMDB, assumiu a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que seria incorporada pela proposta inicial do governo, mas acabou sendo mantida. Pedro Fernandes foi presidente da Comissão de Orçamento da Alerj. Em novembro, apresentou um relatório de despesas do Executivo e defendeu o corte de gastos considerados supérfluos pela comissão. Levamos uma proposta que pode chegar a 300 milhões de reais de economia e essa economia pode suprir serviços essenciais que estão em risco, como o aluguel social, restaurante popular, e evitar o aumento do ICMS da energia que vai afetar a população como um todo. Agora, assume uma secretaria que seria extinta para cortar despesas. 2 outros secretários fizeram o caminho inverso, foram exonerados de secretarias e reassumiram suas cadeiras aqui na Assembleia Legislativa para tentar ajudar o governo a aprovar o pacote anticrise. André Correia, do DEM, e Gustavo Tutuca, do PMDB, estarão no plenário amanhã, no reinício dos trabalhos legislativos. E falando nisso, ainda esta noite, os acessos aqui em torno do Palácio Tiradentes serão fechados com grades, no mesmo esquema do que aconteceu durante as votações no fim de 2016. O secretário Pedro Fernandes disse em nota que assumiu a secretaria justamente para implementar o corte de gastos que ele vinha defendendo como presidente da Comissão de Orçamento da Alerj. Os sites do governo do estado e de outros órgãos, como a Assembleia Legislativa, estão fora do ar desde o fim de semana e o motivo dessa vez não é a crise econômica. É o que diz o Proderj, responsável pela manutenção das páginas. O órgão está se mudando para outro imóvel. O serviço deveria ter voltado ao normal hoje, mas até agora, nada. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, falou pela primeira vez sobre as dívidas que o vice-prefeito tem com o município e com o governo federal. Marcelo Crivella disse que Fernando McDowell não pagou os impostos por causa de dificuldades financeiras. Na declaração de bens feita à Justiça Eleitoral, o vice-prefeito apresentou uma lista com casas, carros e terrenos. Durante a entrega de casas populares, o prefeito Marcelo Crivella saiu em defesa do vice. Pela primeira vez, o prefeito comentou a dívida do engenheiro Fernando McDowell com os cofres públicos, mais de R$500 milhão. O vice-prefeito, ele já está negociando. Agora, como todo contribuinte, ele tem o direito de negociar a sua dívida. É só ele não, todos os contribuintes.
O vice-prefeito não paga o IPTU da casa onde mora na Barra da Tijuca há 15 anos. E a dívida passou de R$215 mil. O prefeito culpou a economia pela inadimplência de McDowell. As pessoas passam por momentos difíceis na vida, sobretudo no Brasil, em que a economia tem esses momentos de expansão curto e momentos de crise longos. Entre 2002 e 2013, a economia do Brasil cresceu. 2009 foi a única exceção. A crise atual começou em 2014 e chegou com força em 2015. Nesses 15 anos, as dívidas de McDowell não são apenas de IPTU. A empresa de engenharia do vice-prefeito deve quase R$235 mil de ISS, o Imposto sobre Serviços. As reportagens foram publicadas na semana passada pelo jornal O Globo. Na esfera federal, o vice-prefeito do Rio também precisa acertar R$137 mil em tributos. Enquanto tantos outros enriqueceram ilicitamente, ele teve dificuldade de pagar o seu IPTU, o que mostra que é um homem honesto. Com dificuldades, vai pagar, já negociou e tem certeza que Deus vai abençoá-lo. E isso não vai deslustrar o trabalho que ele vai prestar para o povo do Rio de Janeiro na questão do transporte. Acho que é um mau exemplo, prefeito? Olha, se a pessoa é rica e não paga, é um mau exemplo. Agora, se a pessoa não tem condição de pagar e não pagou, então ela precisa negociar. E a prefeitura está pronta a negociar para ela pagar. Na declaração de bens feita ao Tribunal Regional Eleitoral no ano passado, antes da eleição, Fernando McDowell informou que, além da casa onde mora na Barra, tem também outros imóveis e carros. O vice-prefeito também declarou um apartamento na Barra da Tijuca, um terreno em Búzios e outro em Cabo Frio, na região dos Lagos. 2 terrenos em Angra dos Reis, na Costa Verde. 3 carros e mais um consórcio para comprar o 4º veículo. O total desses bens somam, segundo o documento do TRE, quase R$1 milhão. O advogado de Fernando McDowell, Alex Porto Farias, disse que todas as dívidas, tanto municipais como federais, vão ser pagas em parcelas, de acordo com a lei. E o governo de Marcelo Crivella completa hoje um mês. Nesse período, 10 servidores não apareceram nenhum dia sequer para trabalhar. A prefeitura divulgou hoje no Diário Oficial a abertura de um inquérito administrativo para apurar essas faltas e os funcionários podem ser exonerados. A seguir aqui no RJ, a torcida rubro-negra faz festa para mais um estrangeiro, é o atacante colombiano Berrio. E você vai saber o que o Botafogo está preparando para a estreia na Libertadores amanhã no Engenhão. São 7h27. A TIM faz tudo diferente para você nunca ficar na mão. É por isso que